Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que é margem bruta. Margem bruta é uma indicação de quanto que é o lucro bruto em relação à receita operacional líquida. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no tópico o que é lucro bruto, que talvez fique mais claro, mas a gente vai dar uma repassada rápida aqui. Lucro bruto basicamente é a receita operacional líquida menos os custos, menos o CPV, ou seja, o custo com a produção custo com os produtos vendidos, custo com produtos ou serviços vendidos. A fórmula aqui é a seguinte, é o lucro bruto dividido pela receita operacional líquida vezes 100. Margem bruta é o primeiro item que a gente vai descrever como vindo da análise vertical, ou seja, quanto que o lucro representa em relação à receita. Isso é um tópico da análise vertical de um resultado. E é através dele, através da margem bruta, que a gente pode comparar várias empresas sem se preocupar com seus valores, e sim com os seus percentuais. Então aqui no caso da Natura, a margem bruta ela se mantém em torno de 70% ao longo dos trimestres, o que mostra que seus custos estão sob controle quando comparados com sua receita de venda de cosméticos e os seus produtos de higiene pessoal, que é o principal negócio aí da Natura. Aí aqui a gente faz uma comparação e é bem bacana porque a gente vê o seguinte: enquanto no primeiro ano de comparação a gente tem uma variação de 12% na receita operacional líquida e depois de mais 5% no segundo ano, de setembro de 2013 a setembro de 2014, o que leva a uma variação nesses 2 anos de 17,7% na evolução da receita operacional líquida da Natura. Quando a gente compara isso com os custos de produção, eles sobem mais do que a receita operacional líquida, ou seja, em setembro de 2013 em relação a setembro de 2012, a gente teve uma evolução de 13%, lembra que na receita foi de 12%, e em 2014 houve uma evolução de 5,8%, quando as receitas subiram 5%. Quando a gente faz o comparativo dos dois, 19,6% foi o aumento dos custos, 17,7% o aumento da receita, o que faz com que a evolução no lucro bruto tenha sido de 11,6%, um pouco inferior à receita líquida de 12%, e no segundo ano, 2014, a evolução do lucro bruto foi de 4,7%, inferior aos 5% da receita líquida. Quando a gente faz comparação, nos 2 anos, no acumulado dos 2 anos, houve uma variação positiva de 16,9%. Aqui é quando a gente começa a fazer as análises e descobre que, por mais que a receita tenha subido de forma considerável, o custo com a produção subiu um pouco mais. Custo com pessoal, custo com matéria-prima, nem sempre dá para se repassar todos os custos para a receita, para o preço, para o consumidor final. E aí a gente vê aqui um evolutivo do lucro bruto através da margem bruta, ou seja, a gente agora está falando de valores e ao mesmo tempo está falando de percentuais. Esses percentuais isoladamente, quando a gente fala de uma única empresa, eles servem para dizer o quê? Que a Natura mantém-se aí na casa dos 70, 71% de margem bruta, o que vamos considerar é uma margem razoavelmente boa, quando a gente olha para ela isoladamente. Pois quando a gente descer no nível de margem EBITDA, talvez as coisas não tenham o mesmo comportamento. Mas de maneira geral, aqui a gente vê um gráfico onde a gente vê as 3 informações: a margem bruta, a receita operacional líquida, o lucro bruto, que é a diferença entre a receita operacional líquida e esse custo dos produtos e serviços vendidos. É isso aí, pessoal. Para mais informações, dá um pulinho lá no www.didaticativa.com. Até a próxima.